Pois é, amigos, estamos aqui de volta nessa quarta-feira, dia 4 de setembro. Estamos aqui no Foco Geral, na sua Leme Web TV. Deixa eu mandar dois grandes abraços aqui, bem grande mesmo. Um pro seu João Torneiro, encontrei com ele lá no Covabra, eu estava fazendo umas compras lá. Encontrei com o seu João. Ô, seu João, grande abraço para o senhor, um abraço para o Fernando, né, filho do seu João Torneiro, de quem eu comprei o terreno vizinho da minha casa, né? Um abraço, Fernando. E na hora que eu cheguei no caixa do Covabra, eu fui atendido pela Wanda. A Wanda falou para mim, eu vi você com a Paloma lá na Leme Web TV. Pô, tá assistindo, muito obrigado aí. Mandar também um grande beijo para dona Meire Pantoja. Foi minha professora, foi professora do meu filho, do Daniel. Dona Meire, ó, um beijo do tamanho do mundo para a senhora, viu? Pois é, gente, Campeonato Brasileiro de Futebol tem alguns jogos atrasados, né? Durante aquele tempo que o São Paulo foi excursionar, aquele negócio todo, ele ficou com um acúmulo de jogos atrasados. Um deles era contra o Náutico, valendo pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, e esse jogo aconteceu na noite de ontem, lá no Estado dos Aflitos. Aos 27 do segundo tempo, quando já dava uma impressão de que ia terminar no 0-0, o Aloísio aproveitou um lance pela esquerda do ataque do São Paulo, um cruzamento, fez o único gol do jogo, o São Paulo venceu por 1-0, encerrando, portanto, fechando a 10ª rodada. Ao passo que também na noite de ontem, no estado de Serra Dourada, em Goiás, o Goiás recebeu o Grêmio. Grêmio que é o segundo colocado, um dos ponteiros do Campeonato Brasileiro, e o Goiás acabou vencendo o Grêmio por 2-0, 2 gols do Gordinho Walter, que daqui a pouco, no outro bloco, vou deixar para o próximo bloco, nós vamos mostrar o gol do Aloísio e os 2 gols do Walter, que liquidaram aí o Náutico, que continua na lanterna do Campeonato Brasileiro, e o Grêmio, que continua em segundo lugar, mas que deve perder essa posição com os jogos que serão realizados hoje. Vamos ver como é que está a classificação, o Eric separou para nós aí. Depois de São Paulo 1, Náutico 0 lá nos Aflitos, Goiás 2, Grêmio 0 no Serra Dourada, o Campeonato Brasileiro tem o Cruzeiro líder com 34 pontos ganhos, o Grêmio ele permanece em segundo lugar, mas ele pode perder essa posição, uma vez que o Atlético do Paraná vai receber o Santos na Arena da Baixada, portanto, se o Atlético Paranaense vencer, ele passa na frente do Grêmio. O Botafogo é outro também que tem jogo amanhã contra o Coritiba, e o jogo é no Rio de Janeiro. Então, tanto o Botafogo quanto o Atlético Paranaense podem passar o Grêmio, até o Corinthians pode passar o Grêmio, dependendo dos resultados que eles conseguirem. Então, o Grêmio permanece em segundo lugar com 31 pontos ganhos. Atlético Paranaense e Botafogo tem 30, o Corinthians tem 29, o próximo jogo do Corinthians está marcado para hoje à noite contra o Inter, lá em Porto Alegre. O Goiás já jogou e foi a 26 pontos ganhos, subiu 3 posições. O Coritiba permanece com 25, o Inter com 24, adversário do Corinthians de hoje. Bahia 23 e Vitória da Bahia 22 pontos ganhos. Vitória que está caindo um pouco pelas tabelas e que agora tem o Ney Franco como técnico, aquele que era técnico do São Paulo. Vamos ver a zona de rebaixamento, Eric? Vamos ver lá embaixo como é que ficou essa parte vermelhinha aí. Santos 22, Criciúma 20, até aí está tudo bem, né? Mas campeonato de 3 pontos, ganhou 3 pontos, veja bem, o São Paulo com 18 pontos ganhos, uma vitória dele, ele pula para 21, por exemplo, se ele ganhar do Criciúma amanhã. Então, o Criciúma com 20 pontos ganhos, Atlético Mineiro e Vasco também com 20, Flamengo com 19, Fluminense com 18, mas tem mais vitória que o São Paulo, estão fora da zona de rebaixamento. O São Paulo, mesmo ganhando do Náutico, ele dá uma respirada, né? Ele vai largando uma maratona de 4 jogos em 8 dias e ele pode melhorar sensivelmente a sua situação. O São Paulo tem 18 pontos ganhos agora e abre a zona de rebaixamento. Portuguesa com 16 vai enfrentar, sabe quem? A Ponte Preta no Canindé. Olha bem, então os dois ali no prego. A Ponte com 16, a Portuguesa com 16, a Ponte com 15. E o Náutico conserva a última posição com 8 pontos ganhos. Agora, vocês vão ver quais são os jogos que estão marcados para essa 18ª rodada. Esse jogo aí abriu a 18ª rodada, o Goiás venceu o Grêmio no Serra Dourada, 2 gols do Gordinho Walter. O primeiro gol, vocês vão ver daqui a pouco, foi uma lambança do goleiro do Grêmio, né? Soltou a bola no pé do Walter. Agora os jogos desta quarta-feira, meia dúzia de jogos, ó. Flamengo e Vitória no Maracanã, Atlético do Paraná e Santos, tá vendo? O Atlético Paranaense, se ele vencer o Santos lá na Vila Capanema, ele passa na frente do Grêmio. Portuguesa e Ponte Preta, Portuguesa tem 16 pontos e a Ponte tem 15, os dois estão na zona de rebaixamento, jogam no Canindé hoje à noite, 9 horas da noite.
Bahia e Cruzeiro na Fonte Nova em Salvador, o líder Cruzeiro joga por um empate para manter ali na liderança. Inter e Corinthians no Estádio do Vale, no Rio Grande do Sul, é o jogo da televisão de hoje. E Galo Mineiro recebendo o Fluminense no Independência, onde o Galo dificilmente perde, o que pode ser exatamente preocupante para o time do Fluminense. Amanhã o complemento dessa 18ª rodada com esses 3 jogos aí, ó. Botafogo e Curitiba, está marcado para 7h30 da noite no Maracanã. São Paulo e Criciúma no Morumbi. O São Paulo respirando um pouquinho mais e o Criciúma entrando numa zona de perigo. Náutico e Vasco da Gama na Arena Pernambuco, os aflitos, né? Afinal de contas, o Náutico segue a sua via crucis. Então esses jogos que vocês acabaram de ver aí movimentam a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol, com 6 jogos hoje, quarta-feira, e 3 jogos amanhã, na sexta-feira. Vale dar uma lembradazinha, né, que a Série B nós vamos checar ela já, o Eric já está preparando, mas eu vou lembrando vocês que a Maratona do São Paulo vai ser grande, né? Ele jogou domingo passado com o Botafogo, jogou ontem com o Náutico, joga amanhã com o Criciúma e volta a jogar domingo, se não me engano, com o Vitória. Quer ver? Eu estou até procurando o jogo do São Paulo domingo. O São Paulo sai com o Coritiba. Então é uma maratona de muitos e muitos jogos, né? Bom, já nós vamos conferir para vocês então a situação da Série B do Campeonato Brasileiro, porque teve uma rodada completa na terça-feira. Foram 10 jogos, está tudo pronto, então vamos começar pela classificação. Nesse exato momento, o Palmeiras manteve a ponta, manteve a liderança, depois empataram com a Chapecoense em 0-0. O Palmeiras tinha 41, foi a 42, a Chapecoense tinha 39, foi a 40. Agora vejam os senhores na classificação que tanto Palmeiras quanto Chapecoense estão relativamente tranquilos, né? O Palmeiras tem 11 pontos a mais do que o 5º colocado, que está fora da zona de classificação, que é o Joinville, enquanto que a Chapecoense tem 9 pontos a mais. É uma gordura boa, digamos assim. O Paraná Clube está com 36 pontos ganhos, o Sport Joinville, boa lá de Varginha, 31 pontos ganhos, Avaí 30, Figueirense 29, Icasa 28 e o América Mineiro faz uma campanha mediana com 27 pontos ganhos. Essa é a situação dos 10 primeiros, né? Agora nós vamos conferir os 10 segundos, onde a maioria dos paulistas está. O Bragantino foi a Santa Catarina e perdeu do Figueirense por 2-1, ficou com 26 pontos ganhos. Estou vendo aí o Ceará permanece com 23, o Asa de Arapiraca perdeu do São Caetano, em São Caetano está com 22, o Oeste de Itápolis venceu o América de Natal por 4-1, está ali com 22 pontos ganhos, o Guaratinguetá venceu o Atlético Goianiense, que é o próximo adversário do Palmeiras, por 2-0 e permanece ali com 21 pontos ganhos, e o Atlético Goianiense é o primeiro fora da zona de rebaixamento, é o adversário do Verdão sábado que vem, lá em Goiás, tem 20 pontos ganhos. Na zona do rebaixamento, o São Caetano, mesmo ganhando, deixa eu ver aqui, ganhou de 3-0 do Asa de Arapiraca, ainda abre a zona de rebaixamento com 19, Paysandu 19, América de Natal 18 e o ABC também de Natal, né? Os dois times de Natal com 14 pontos ganhos, é o último colocado. Agora nós vamos dar uma conferida para vocês aí, os resultados dessa rodada completa de terça-feira, de ontem terça-feira. Então, só para completar para todo mundo, em Itápolis, Oeste 4, América de Natal 1, em Varginha, Boa e Avaí empataram 0-0, em Santa Catarina o Figueirense venceu o nosso Bragantino por 2-1, lá em Santa Catarina também o Joinville empatou com o Ceará 1-1, o Icasa perdeu no Romeirão, lá no Ceará, para o Paraná Clube, está bem o Paraná, é o terceiro colocado, foi a 36 pontos ganhos, ganhou de 3-0. O ABC, o último colocado, recebeu o América Mineiro e ganhou de 2-1. Palmeiras e Chapecoense, os dois primeiros, empataram no Pacaembu 0-0. Ficou ruim, hein? Resultado ruim para o Palmeiras. Podia ter ganho em casa e aumentado a diferença. Chapecoense está na captura do primeiro lugar. São Caetano, apesar de estar na zona de rebaixamento, ganhou no Anacleto Campanella por 3-0 do Asa das Alagoas. Guaratinguetá 2-0 no Atlético Goianiense e o Paysandu 2-0 no Sport. Detalhe que o Paysandu, mesmo ganhando, figura na zona de rebaixamento. Esse final de semana nós vamos ter uma rodada completa, a 20ª rodada, e o que interessa para nós são os times aqui de São Paulo. Vamos ver onde eles vão jogar?
Sexta-feira, dia 6, agora o Oeste vai a Santa Catarina enfrentar o Avaí. O São Caetano vai lá no Ceará enfrentar o Ceará. América de Natal e Figueirense. O Guaratinguetá vai em Minas enfrentar o América Mineiro. Chapecoense, que é o segundo colocado, recebe o Boa, que é um time bom também. Bragantino recebe o Joinville no estádio que se chamava Marcelo Stefani e agora chama Nabi Abichedi. O Asa recebe o Paysandu, isso tudo na sexta-feira. O complemento dessa rodada é no sábado, onde o Verdão vai jogar. Quer ver só os jogos do sábado? O Eric vai colocar pra gente. Esses aí, ó. Esses 3 jogos aí. 6h15 da tarde, 18h15, lá em Goiás, Atlético Goianiense e Palmeiras. À noite, Paraná Clube e ABC, Esporte e Icasa, na Ilha do Retiro. Bom, sobre a Série B, vale lembrar, vale salientar para os senhores que os 4 primeiros voltarão para a Série A. Nesse exato momento, os melhores colocados são exatamente Palmeiras, Chapecoense, Paraná Clube. São os times que estão com melhor desempenho, né? E brigando pelo título diretamente, cabeça a cabeça, estão Palmeiras e Chapecoense. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos dar outra faturadazinha aqui. Deixa eu só comentar antes da fatura, Eric, que eu recebi minha revista Veja esse final de semana e veio esse encarte aqui dentro da revista Veja, falando assim, educar para crescer. São 10 regrinhas básicas que eu vou deixar para o último bloco do programa de hoje, para você que é pai, para você que é mãe, agir, a forma de agir legal com o seu filho que está em idade estudantil. Achei isso aqui interessante e no último bloco do programa de hoje eu vou comentar com vocês aqui. Agora eu quero respirar um pouquinho, né? Eu falei, o Duzão não vem trabalhar. Cadê o Duzão? O Duzão não vem trabalhar, tá viajando com a dona Fernanda, né, Duzão? Boa viagem para você. Fatura aí, Eric. Depois nós voltamos para a gente falar mais algumas coisinhas de esporte e mostrar o gol do São Paulo e os gols do gordinho Walter pelo Goiás contra o Grêmio. Depois do comercial.